Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa aula 4, lembrando que no livro texto, aula 3, iremos abordar o assunto propriedade dos agentes químicos. Então o que a gente vai ver nessa quarta aula? Nessa quarta aula nós estudaremos as propriedades dos agentes químicos, uma vez que elas apresentam um conjunto de requisitos que facilitam a escolha do produto mais adequado na ação de higienização. Tudo isso levando em consideração a função das condições dos seguintes aspectos: da água e sua dureza, pH, tipo de superfície de contato, natureza do resíduo e a escolha do método adequado de higienização. Para essa aula, nós teremos uma carga horária de 10 horas. Bem, e quais são os objetivos que devem ser alcançados ao final desta aula? Vamos enumerá-los? Entender quais as propriedades dos agentes químicos, conhecer o que é função detergente, caracterizar os tipos de detergente, relacionar os tipos de sujidades e as propriedades de corrosão de cada princípio ativo presente no detergente desinfectante que iremos utilizar, entender o que é limpeza, no caso a limpeza CIP, tá? E analisar uma superfície para avaliar sua qualidade na manipulação dos alimentos, perdão. Então vamos lá, mais uma vez vamos abordar a nossa questão do cronograma de trabalho. Para o polo de Caruaru, essa aula começará no dia 30 de novembro e encerrará em 15 de dezembro. Para o polo de Recife, nós iniciaremos no dia 28 de novembro e teremos o término no dia 13 de dezembro, ok? Vamos lá. E para realizar de forma adequada essa aula, o que a gente precisa fazer? Primeiro é ler o livro texto. Não esqueçam que eu estou falando de aula 3 do livro texto, tá? E ler o material complementar caso haja. Vocês têm que participar do fórum, tá? E também responder às atividades propostas no questionário 4. Mas e dentro dessa aula sobre as propriedades dos agentes químicos, o que realmente a gente vai estudar? Vamos lá. A gente vai ver qual é a função de um detergente, iremos abordar a ação dos desinfetantes. Dentro desse conteúdo, nós também iremos ver as variáveis no procedimento de limpeza e desinfecção. Que variáveis são essas? Nós iremos ver a questão do produto químico, certo? Produto químico. Nós iremos ver a questão da temperatura, tempo de ação, ação mecânica também, tá? E aí, outro ponto muito importante a ser abordado é a questão da concentração do produto químico. Porque muitas vezes a gente precisa fazer a diluição desse produto para ele ficar adequado à sua higienização e à sua aplicação. E aí, o que a gente precisa aprender nessa questão da diluição? Devemos aprender o procedimento correto para diluir e os equipamentos utilizados para essa ação. Nós temos 3 tipos de diluição. Nós temos a diluição normal, manual, nós temos a diluição mecânica e a diluição eletrônica. Outro ponto importante é sobre o cálculo dessa diluição. Então, nessa aula, a gente vai aprender a calcular como diluir o nosso produto concentrado, certo? Após a gente aprender o cálculo de diluição, que aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com os professores mediadores ou entrar em contato também comigo como professora formadora, a gente vai partir para o plano de ação do processo de higienização. Então, quando a gente vai elaborar esse plano de ação, a gente tem que saber os locais ou acessórios que a gente vai realizar essa higienização, e aí esse plano de ação ele vai ser realizado com higienização diária, semanal, quinzenal, mensal ou semestral. Depende muito do que a gente está trabalhando. E para que a gente precisa de um plano de higienização? Porque para evitar a contaminação microbiana, ou seja,
Só existe a contaminação microbiana se existir falha nessa higienização. E, por exemplo, quais são os micro-organismos contaminantes que podem ser transmitidos por alimentos? Nós podemos citar as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas e protozoários. E como evitar? Uma coisa importante, como evitar as contaminações cruzadas? Manter a higiene geral do local, manter a higiene adequada das mãos, utensílios e superfície entre uma atividade e outra, utilizar panos, luvas, esponjas e outros produtos de limpeza e segurança específicos para cada atividade. Por exemplo, a gente pode separar os materiais por linha de produção. Para as empresas que trabalham com corte de carnes, por exemplo, separar por atividade. Para as empresas que trabalham com laticínios, e aí sucessivamente, você separar o material e o utensílio utilizado para cada ação. Isso faz com que a gente evite a contaminação cruzada, certo? Outra coisa muito importante é a questão do programa de higienização. E o que é que prevê esse programa de higienização? Ele assegura e garante a saúde do consumidor, o comprometimento com a legislação alimentar, ele tem que atender às exigências do mercado, tem que deixar os clientes satisfeitos e para o profissionalismo e o lucro certo do empreendedor, certo? Nessa aula também, a gente vai conhecer as superfícies de contato, ou seja, que tipos de superfície de contato nós podemos encontrar em uma indústria alimentícia. Nós podemos encontrar superfícies de material de aço inoxidável, de alumínio, de vidro, plástico, madeira, concreto e borracha. E cada uma dessas superfícies tem uma forma correta de realizar a higienização e um produto adequado para realizar esse procedimento, assim como de desinfecção, certo? Aí vamos lá. Depois que a gente conhece o tipo de superfície a ser analisada, a gente tem que saber como que ela vai ser limpa. Ou seja, analisar o tipo de superfície a ser limpa. A gente já conhece os tipos, agora a gente analisa o tipo que vai ser limpo, certo? E aí também tem que analisar o tipo de sujidade que a gente está trabalhando, certo? Porque a gente precisa conhecer o tipo de sujidade que a gente está trabalhando, para saber removê-la, utilizar o produto adequado para fazer a correta higienização, certo? E que produtos a gente poderia utilizar? A gente pode utilizar o álcool, formol, os compostos iodados, compostos clorados, compostos fenólicos, o ácido peracético, a clorexidina, isso tudo a gente estudou na aula passada. Então vamos lá, quais os pontos principais dessa aula 4? Conhecer os tipos de superfície a serem limpas, realizar um plano de higienização de forma correta, saber analisar o tipo de sujidade a ser higienizada, para com esse conhecimento utilizar o produto adequado, certo? Então vamos lá, e para concluir, o que a gente precisa fazer nessa aula? Mais uma vez lembrando, participar do fórum, realizar as atividades do questionário e qualquer dúvida pessoal, estamos à disposição. Tanto eu, professora formadora, como os professores mediadores. Até a próxima aula. Bye, bye.